40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada em 4 de julho de 2016, às 18 horas. Boa noite a todos, boa noite aos meninos aí, só plateia grande aí hoje, mas tem duas, só veio duas, tem pelo menos 50. Oração para iniciar os trabalhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Vou pedir o primeiro secretário aqui para fazer a chamada nominal. Vamos à chamada da 146ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, a realizar-se no dia 4 de julho de 2016, às 18h30. Vereador Adão José da Silva. Vereador Clério Vieira da Silva. Presente. Vereador Eimar Antônio de Oliveira Filho. Vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Já está vindo, né? Está vindo para cá, seu Expedito. Vereador Jadir Campos do Amaral. Vereador José Borges Parreiras. Não, senhor, não. Vereador José Gervásio de Queiroz. Presente. Vereadora Maria Madalena Fagundes. Vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Presente. Vereador Micharles Estânio da Fonseca. Presente. Vereador Renato da Silva de Oliveira. Presente. Vereador Vanderlei de Paula Costa. Não. Pediu para... Ele justificou, ligou, falando que vai estar agarrado no trânsito. E temos aqui o vereador Wagner Antônio Jacques de Castro. Presente. A número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Leitura da ata da reunião anterior. É a ata da 145ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada no dia 27 de junho de 2016, às 18h30. Após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal, que constatou as presenças de todos os vereadores. O senhor presidente declarou sob a proteção de Deus aberta a sessão. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior e, sendo colocada em discussão e votação, foi esta aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação número 011/2016, de autoria do vereador Adão José da Silva, indicando ao Executivo Municipal, através da Secretaria da Educação, que empenha esforços para que a unidade da Unopar, que já sinalizou com a possibilidade de vinda para esse município, possa de fato se instalar na cidade com o apoio do secretário da pasta. O senhor presidente passou a palavra aos oradores inscritos, tendo-se inscrito a vereadora Marta Maria de Almeida Rezende, que, retomando a palavra, logo após o senhor presidente, passou a ordem do dia e a solicitou que um primeiro secretário fizesse a leitura do parecer conjunto das comissões de legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, que foi contrário à tramitação do projeto de lei de iniciativa popular número 009/2016, que disciplina a redução dos atuais 13 para 9 o número de vereadores que comporão a Câmara Municipal de Igarapé a partir de 2017. Extingue também as verbas individuais para despesas com telefonia móvel e combustível e estabelece duas opções de regimes de trabalho de um vereador: dedicação parcial
ou dedicação exclusiva. E após leitura, o senhor presidente concedeu alguns minutos para que o senhor Caio Campos, um dos autores do projeto, fizesse algumas considerações que achasse necessárias. Retomando a palavra, o senhor presidente colocou o parecer em discussão e votação, onde a vereadora Marta fez o requerimento verbal, solicitando que a votação do parecer fosse suspendida, pois serão feitas algumas reformas administrativas nesta casa, e com a suspensão de algumas mudanças, poderiam ser feitas neste projeto de iniciativa popular antes dele ser votado. O senhor presidente colocou o requerimento verbal da vereadora Marta em discussão e votação, sendo este rejeitado com 10 votos contrários e 2 favoráveis, sendo esses dos vereadores Mecharles Estânio da Fonseca e de Marta Maria de Almeida Rezende. O parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por 11 votos favoráveis e 1 contrário, sendo este da vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Nada mais havendo para ser tratado, em nome de Deus, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. A pauta está em discussão. A pauta está em votação. Favorável permaneça como estão, contrário manifeste de pé. A pauta foi aprovada por 10 votos favoráveis. Leitura do requerimento 013/2016. Requerimentado aqui. Aí. Bom expedito. Requerimento 013 de 2016. Senhor presidente, os vereadores da Câmara Municipal de Igarapé, abaixo assinados, nos termos do regimento interno desta casa, e valendo-se do dever fiscalizatório que lhe garante o texto constitucional, requerem que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Igarapé, a fim de dar cumprimento ao comando legal contido no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 101/2000, que possui a seguinte redação: o artigo 9 do parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Como é do conhecimento de todos, as audiências públicas, que se trata a lei de responsabilidade fiscal, não ocorrem periodicamente junto a este poder. Tal fato nos retira um importante instrumento de fiscalização, qual seja acompanhar a execução orçamentária no curso do exercício financeiro. Além disso, é imprescindível destacar que se trata de uma norma cogente, que possui um caráter de obrigatoriedade ao gestor público, realizá-la no tempo e modo disposto na LRF. Não está na discricionalidade do gestor público realizá-las ou não nesse caso. A população também se vê ferida em seu direito a tomar conhecimento da gestão da coisa pública, uma vez que não tem acesso aos números de execução orçamentária a cada quadrimestre. Desse modo, solicitamos a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal de Igarapé em caráter de urgência, com o escopo de dar publicidade da execução orçamentária, mediante a realização das audiências públicas de que se trata a LRF. Sala das Sessões, 4 de julho de 2016. Vou encaminhar esse requerimento amanhã, regime de urgência, e pedir a cópia amanhã mesmo. O senhor presidente, uma boa noite a todos. Eu já fiz aqui diversos pedidos a esse respeito. Eu vou mostrar ele primeiro. Deixa eu entrar em discussão primeiro, né? Vamos na discussão dele primeiro. É? Que
porque eu já fiz aqui vários requerimentos verbais, já fiz um físico assinado, né, para entregar lá, foi entregue e até hoje não tem resposta. Eu estava até lendo no jornal O Tempo em Betim. Betim também teve esse problema, foi preciso de levar no Ministério Público para que acontecesse essas audiências públicas. Espero que aqui não tenha essa necessidade, né? Já passou de hora de estar acontecendo essa audiência pública aqui. E que seja no horário que Todos podem vir. todos podem vir, né? Concordo. O requerimento está em votação. Favorável à permanência da questão, contamos as de pé. O requerimento foi aprovado por 10 votos. Vou passar a palavra. Eu queria também avisar o vereador aqui sobre a auditoria, que não vai ter. O Getúlio vai explicar para vocês aí também por que não pode ter. Doutor Getúlio, estou pedindo lá no. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, ao público presente, aos serventuários dessa Casa de Leis. Gostaria de felicitar a todos uma boa noite. Pois bem, como de conhecimento público, no mês de abril, salvo melhor juízo, foi aprovado um requerimento por essa Casa para a contratação de uma empresa especializada em auditoria, a fim de auditar as contas da Prefeitura, receita, despesa e processo administrativo de conta. Pois bem, requerimento aprovado. O chefe do Poder Executivo, Wagner, tomou conhecimento desse requerimento, que a Câmara tinha intenção de fazer essa auditoria, e lavrou o termo de acordo com o Sindiúti, vereador Renato, tendo como base essa auditoria, não é? Essa auditoria que seria realizada pela Câmara Municipal, de modo que, a depender da conclusão da auditoria, daria ou não uma recomposição salarial no vencimento dos servidores, dos profissionais de educação. Ok. Por ser um tema novo para mim, né, naquele momento, apesar de levantar alguma suspeita acerca da legalidade do procedimento, eu achei melhor deixar acontecer e, no momento certo, realizar uma pesquisa jurisprudencial e doutrinária acerca do tema. Pois bem, o Gervásio, presidente dessa casa, autorizou, Clério, a realização do processo de licitação e, paralelamente, eu fui estudar a respeito desse tema, Madalena. Pois bem, nós chegamos à seguinte conclusão: o controle das contas do Poder Executivo, ele ocorre de duas formas: mediante o controle interno e mediante o controle externo. O controle interno é exercido pela figura do controlador geral do município, né, que ali ele tem as atribuições dele de fiscalizar qualquer abuso na gestão dos gastos públicos, qualquer coisa que venha a dilapidar o patrimônio público, dilapidar o erário público municipal, é da competência do controlador geral do município. Porém, a fiscalização das contas da Prefeitura fica vinculada ainda a um controle externo, que é feito por meio da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Correto? Então, nós temos o controle interno e o controle externo das contas da Prefeitura. A Câmara Municipal está dentro do controle externo, Clério, está dentro do controle externo. De modo que, como que acontece? Após a execução orçamentária, após o término do exercício financeiro, no mês de dezembro, os contadores da Prefeitura enviam via sistema todas as informações contábeis de prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, certo? E via sistema.
envia via sistema. E a documentação, processos administrativos, nota de empenho, liquidação, contratos, tudo fica à disposição na prefeitura e nas câmaras para que o Tribunal de Contas, caso queira, venha auditar as contas da prefeitura, venha auditar toda aquela documentação, certo? Recebido esse relatório por um dos conselheiros do Tribunal de Contas, ele tem um prazo, nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais, ele tem um prazo de 360 dias para emitir um parecer prévio, certo? Emite um parecer prévio opinando pela aprovação ou rejeição das contas, ou aprovação com ressalvas, certo? Emitido o parecer prévio por um dos conselheiros do Tribunal de Contas, aí sim, esse parecer vem às câmaras municipais, vem aos poderes legislativos, e aí as câmaras municipais, os poderes legislativos, Marta, julgam as contas de determinado prefeito, certo? Esses prazos de 360 dias, obviamente que eles não são respeitados, porque cai num conselheiro que é mais desidioso, que não tem tanto compromisso com o prazo processual, e aí fica, né? E aí vai ficando, mas não é a questão que nos compete. Então, o que ocorre, senhores? Como eu pude dizer aqui, o controle externo das contas da prefeitura, ela é feito por meio do Tribunal de Contas inicialmente e depois pela Câmara Municipal que julga as contas. A contratação de uma empresa para a realização de uma auditoria externa, no meio do exercício, fere primeiro o princípio da anualidade. O orçamento ele é anual. O orçamento ele não é semestral. Quando a prefeitura presta conta das contas dela no final do ano, ela prestou a conta do exercício, de um ano, dos 12 meses, do exercício que compreende 12 meses. O objetivo da nossa auditoria aqui era o quê? Contratar uma empresa para realizar uma auditoria externa para auditar as contas da prefeitura no curso do exercício financeiro, ou seja, 6 meses, sem falar daqueles anos anteriores, certo? Que em alguns casos nem foi emitido o parecer prévio pelo Tribunal de Contas ainda. Então, nós entendemos, com base em decisões judiciais, julgados do Tribunal de Justiça, Adão, que caso a Câmara contrate uma empresa para auditar as contas da prefeitura, uma empresa externa, que obviamente tem um custo alto, para auditar as contas da prefeitura, nós estamos usurpando da competência que é do Tribunal de Contas. Nós estamos adiantando o julgamento de das contas. De modo que, primeiro, como dito, o orçamento ele é anual. O exercício financeiro compreende os 12 meses, princípio da anualidade. Segundo, não existe e nem existiu, ou pelo menos não foi formalizado, nenhuma denúncia de fraude contábil ou fraude em licitação que ensejasse a contratação extraordinária dessa auditoria. Para fins legais, para o Tribunal de Contas, está tudo acontecendo tranquilamente, está tudo acontecendo de modo que não está caracterizado no município de Igarapé nenhum tipo de fraude contábil, porque não foi formalizado, Wagner. Não foi formalizado nenhum tipo de denúncia de fraude contábil ou de cometimento de crimes dentro da prefeitura, certo? Então, no nosso entendimento, claro, tá, gente, entendimento, nós não estamos autorizados a contratar uma auditoria externa justamente por isso. Não tem um fato que configure, que enseje a contratação de uma auditoria externa, de modo que a contratação de uma auditoria pela Câmara Municipal, custeada pela Câmara, nós entendemos que configuraria uma usurpação da competência do Tribunal de Contas, certo? Então, por essa razão, nós construímos um parecer, depois eu quero até disponibilizar a cópia aos senhores. Encaminhei por precaução, encaminhei à presidência dessa casa, expliquei o contexto, tá, Marcos? Expliquei o contexto, e de plano ele acatou esse parecer.
ele não estava vinculado a esse parecer, só que eu queria me resguardar, tá? Porque o assessor jurídico, ele responde juntamente com a presidência, então eu queria me resguardar. Por quê? Quando ele for prestar as contas no final de ano, como que ele vai, o que ele vai justificar para ter contratado uma auditoria externa, um gasto de 70 mil? Aí ele vai prestar as contas, o presidente da casa presta as contas e fica demonstrado lá que ele gastou, por exemplo, 70 mil em contratação de uma empresa de auditoria externa. O Tribunal de Contas, o conselheiro, obviamente, esperto que é, vai falar, uai, como assim? Que auditoria externa é essa? Por quê? O que aconteceu? Qual que é o fato? Qual que é o detonador? Uma palavra que foi utilizada pela Marta. Qual foi o detonador? O que ensejou a contratação de uma auditoria externa no meio do exercício financeiro? E aí nós não temos nada formalizado. Então, por essa razão, sob esse ponto de vista, sob essa ótica que nós apresentamos esse parecer, entendemos por bem a não realização, ou pelo menos a não contratação dessa auditoria externa pela Câmara Municipal, certo? E aí, nesse parecer também, que eu vou disponibilizar aos senhores, eu fiz uma crítica aqui, eu adentrei um pouco na questão política de vocês, eu fiz uma crítica. Por quê? Que vai de encontro a esse requerimento que acabou de ser aprovado aqui. Porque o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma norma de caráter cogente, é uma norma de caráter obrigatório. Não está na discricionariedade do gestor público realizar, no caso o chefe do Poder Executivo, realizar ou não a audiência pública de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um instrumento legal posto à disposição da população e dos vereadores para acompanhar a execução orçamentária no exercício financeiro. E essas audiências, é a crítica que eu faço, elas não vêm acontecendo. Por quê? Esse é o melhor instrumento que tem da gente auditar as contas da prefeitura. Certo? Realização de audiências públicas para acompanhamento da execução orçamentária. Então, por exemplo, foi estimado que arrecadaríamos 100 no exercício de 2016. No primeiro quadrimestre, a prefeitura vem e fala, opa, peraí, nós estimamos que arrecadaríamos 100. Contudo, em virtude da crise financeira, nós arrecadamos 70. Certo? E aí torna isso claro, torna isso transparente à população. Porque a auditoria iria vir e iria falar isso. Então, nós temos que fazer o básico primeiro, fazer o básico dentro do município, que é dar transparência, certo, vereador Renato? Dar transparência, realizar as audiências públicas, Michalis. Para quê? Para que nós tomemos conhecimento das contas da execução orçamentária a cada quadrimestre, para que a gente acompanhe a evolução ou o decréscimo ou a redução das receitas do município, a inflação e qual que é o impacto que isso tem na vida do município. Então, se essas audiências não acontecem, aí de fato nós ficamos no escuro. A gente fica no escuro porque a gente não tem uma posição oficial para saber se o município está arrecadando aquilo que foi estimado ou não, vereador Wagner. Então, essa é a crítica que eu deixo aqui no parecer, e a presidência dessa casa acolheu o parecer jurídico, já despachou no sentido da não realização, da não contratação dessa empresa de auditoria externa pela Câmara Municipal de Igarapé. Eram essas considerações que eu queria fazer e eu me coloco à disposição para os questionamentos que se fizerem necessários. Senhor procurador, é lógico, é uma decisão do Tribunal de Contas, quem somos nós, mas de certa forma é estranho, né, porque ela está tolindo o nosso dever fiscalizatório. Se nós não temos uma Câmara com consciência, aliás, me desculpa a palavra, não seria consciência, conhecimento de todas as áreas, nada mais justo que contratar o técnico para que nos auxilie nesse lado. Mas, agora, eu gostaria de que o senhor especificasse também que quando do meu requerimento, nós não tínhamos conhecimento disso. Uhum. Sim, na verdade, tomei conhecimento através do senhor essa semana, inclusive. Uhum. Porque fica parecendo, não sei, foi uma jogada. Não, da minha parte, o senhor é melhor testemunha a mim como... É muito importante a sua consideração, Wagner, no sentido de que, não vou falar até não, nem eu sabia.
porque eu não sou obrigado, ninguém é obrigado a saber tudo, não é mesmo, Caio? Ninguém é obrigado a saber tudo. É à medida que os temas, que os institutos nos são apresentados, é que nós tomamos conhecimento, que a gente vai pesquisar, que a gente corre atrás. E dentro disso que você falou, eu encontrei um julgado do Tribunal de Justiça recente, agora de 2016, que estabelece que o poder fiscalizatório da Câmara ele não é ilimitado, ele é limitado, ele possui limitações também. Justamente por isso, nós temos, por exemplo, que esgotar a primeira instância, que é o Tribunal de Contas, que emite o parecer prévio, certo? A não ser que tenha um fato que nos autorize, no curso do exercício, no meio do exercício, a contratação. Aí seria o caso de acionar o Ministério Público, fazer o apontamento da eventual fraude contábil. Vamos imaginar que fosse uma pedalada, né, que está na moda aí. Vamos imaginar que tivesse acontecido uma pedalada, o tema que está na moda. Aí sim, por não termos o conhecimento necessário, e sim eu entendo que caberia a contratação de uma auditoria. Mas, como não foi formalizado nada, nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de apontamento, nós nos posicionamos dessa forma, ok? O senhor acha que é possível verificar dentro do Tribunal de Contas o andamento da prestação de contas 2015, para saber até se já tem algum parecer prévio? A gente pode ir. Se fosse possível, a gente já queria até requerer. O de 2015 ele está no prazo dele ainda, né? Porque ele tem 360 dias. Teria que ser 2014, né? Eu não me lembro qual foi o último. O senhor se recorda qual foi o último julgamento que vocês fizeram aqui nessa casa? Foi do prefeito, foi do Calu ou foi do Antônio Chaves? Você se lembra? Eu não me recordo. E de que ano que foi? Eu não me recordo. 2004. Eu lembro que teve uma do Antônio Chaves, parece que teve uma do Calu também, de 2012 ou 2013. Teve um né? de um e Teve um negócio assim. Verdade, teve uma de um e uma de outro. Teve uma do Antônio Chaves e teve uma do Calu também. Ok? Ok, obrigado. Beleza. Doutor Getúlio, eu te agradeço muito por estar nos auxiliando dessa forma. E eu sinto assim, mais uma vez, né? Nós fomos ludibriados, o setor de educação da mesma forma, porque prendeu algumas acordos, né, nessa auditoria. Mas já está colocado aí, né, foi muito bem explicado, muito bem colocado. Eu acredito que agora é bola para frente. Nós temos outros, né? Nós temos outros meios, nós vamos atrás desses meios. Igarapé é uma vergonha, porque a transparência aqui é 3,5. É isso, doutor Getúlio? Nós estávamos olhando o Ministério Público. Na primeira, então, na primeira, né? Na primeira foi 2,6 e na segunda avaliação 7,2. E mesmo assim, e ainda não aconteceu para nós essas audiências. Já se passaram tanto tempo e ainda está capengando essas audiências públicas aqui. Então, eu espero que seja feita, né? Nós vamos bater nessa tecla aí, espero que seja feita, que não haja necessidade da gente procurar outros órgãos, que essa Câmara mesmo vai tomar, né, aquilo que é dela mesmo, que é de fiscalização. E também a respeito desse acordo que foram feitos com os profissionais da educação, ficou dessa Câmara aqui disponibilizar, não sei se já foi disponibilizado, aquele estudo da LOA. Né? Já foi disponibilizado para vocês? Tá, porque a partir daí, todo mundo já sabe, né, onde que poderia mexer, onde não poderia, mas é muito bom que tenha esse parecer daqui, né? Para que vocês possam também ter argumentos lá, porque não é a questão de usar menos o que manda a Constituição. Está se gastando 25%, porém, deixou de gastar, né, mais de 1,5 milhão aí na educação. Aí, está em crise? Então prova. Né? Vamos ter transparência, prova, mostra para nós os números aqui, porque todo mundo acha que isso aí é bom para qualquer pessoa. Nós não estamos trabalhando com o nosso dinheiro aqui, que a gente pode tirar um extrato lá e esconder,
né? Nós estamos trabalhando aqui com dinheiro público, e o dinheiro público é lisura, é transparência, é como o sol, né? O sol é o maior desinfetante do mundo, porque ele dá claridade, ele dá transparência. Ele sai matando tudo que é ácaro, tudo que é bactéria, tudo que é mal. É só a gente abrir a porta do nosso quarto, fica uma beleza, né? Por isso mesmo, porque o sol, ele ilumina, assim como deve ser todas as contas também, principalmente as contas públicas. Tem que ter essa clareza, porque aqui é o dinheiro de todos, não é o dinheiro de um, de outro, não. É o dinheiro de todos. Pois não, Expedito. O colega que deu a parte aqui, o prefeito, por ele não ter competência, está no segundo mandato, ele mandou para nós um relatório falando que a MX deixou de arrecadar tanto, né, em Igarapé, não sei o que, quer dizer, ele põe culpa nas empresas como se as empresas tivessem culpa das promessas que ele fez. Não se fala mais no hospital onde as mulheres iriam ganhar os seus filhos, não se fala mais na novela do Código Fundo, que nem começou a novela, já está acabando o mandato dele, entendeu? Não se fala no Distrito Industrial, que seria aqui perto da Câmara, que nós autorizamos esse asfalto de mentira aqui, ó, para sair ali no hospital oftalmológico, de mentira. Não vai sair indústria nenhuma aqui, eu nunca vi isso, indústria junto com o hospital oftalmológico. Então o prefeito, ele está cheio das incompetências, assina termo de acordo com todo mundo e não cumpre nada. Eu já cansei de falar, entendeu? Eu cansei de falar e vou sempre falar. Não dependo, graças a Deus, de prefeitura. Não sou vereador de pó de prefeitura, entendeu? A minha função é legislar. E nem colocar para fora aquilo que ele falou que ia fazer e não fez e não vai fazer. Entendeu? Cadê o hospital onde as mulheres iriam ganhar seus filhos? Cadê o hospital oftalmológico? Vai colocar a culpa em quem? No dia, foi em março de 2013, quando foi lá fazer a pedra fundamental lá, foi Carlalho, foi Pedrosa, foi todo mundo, foi prefeito. Aqui vai ser um palco político, hein? Aqui está sendo lançado hoje o palco político e não deu outra. Vem um João aí, o Zé Dendago, aí lá do Cismep, não, vai começar em junho ou julho do ano passado. Sumiu o João, não começou nada, entendeu? Infelizmente, quem é apaixonado com o Calu não gosta que fala, mas não estou nem aí, não tenho paixão com ninguém, não. Entendeu? Eu tenho paixão assim, prometeram para os eleitores eleição e depois reeleição e não cumpre e não vai cumprir. E, a crise, a culpa é da crise. E vem agora nesse Gavião aí, então é hora da população acordar. Entendeu? Eu não vou falar que Joaquim ou Pedro Amarelo é melhor, não. Mas tem que trabalhar com o pé no chão. Né? São minhas palavras, você desculpa aí, não, colega. Muito obrigado a todos. Ó, jogar crise. Não fala a crise, não. A crise é aqui. Eu só queria relatar para vocês uma coisa aqui, hoje. Há 7 anos atrás, eu votei contra um projeto do prefeito aqui e pedi a Deus que eu que estivesse errado. Eu queria que Deus me iluminasse que eu que estivesse errado e votar contra. É um terreno que eles deram para uma entidade aí, Santa Cecília, e já autorizando ela a fazer uma permuta com a empresa de ônibus e receber 140 mil na época de troco, o dinheiro para a entidade. Foi o primeiro ano do governo Calu. Você não estava aqui não, eu votei contra. Aí acompanhei, e esse terreno, nós podíamos ter feito o hospital, esse hospital só não ficou pronto, falta de terreno, porque o terreno que tinha deu para os outros. Pegou a comida que tinha e deu para os outros, depois ficou sem comida. E a semana passada eu fiquei sabendo que a empresa já vendeu o terreno. O terreno não é mais da empresa de ônibus. Vendeu o terreno. Então, quer dizer, dos 8 vereadores que votou favorável, saiu por conta. Entendeu? Eu não entendi. Me explica o que aconteceu mesmo. Primeiro, queria
Uma permuta, isso aí? Para nós votar aqui, dando terreno para a empresa de ônibus, aliás, nós votando, dando terreno a uma entidade filantrópica. Não, foi lá não. Hã? Não. Lá pro lado do olho preto ali. É perto da galáxia. Nós dando terreno para a empresa de. Trocou, autorizou, dando terreno para um e autorizando eles trocar. E voltando 140 mil para eles. Aí a Câmara não autorizou. Nós até já repassou dinheiro para eles aqui. Eles trocou, fez lá, levou o tempo para lá, entendeu? E era o terreno que nós tínhamos que fazer hospital. Eu falei, nós está dando nossa comida para os outros aqui no almoço, na janta nós não estamos com fome. E deu terreno para eles, viu? O hospital não saiu aqui, falta de terreno. Porque quando eles mandaram o dinheiro para cá, começou a ter a briga. Quando o terreno vai aqui, leva a planta do hospital dali, leva as plantas daqui, dali, e não conseguiu. E o governo federal não, o Ministério da Saúde não autorizou fazer o hospital lá. A verba dá o dinheiro para fazer no terreno particular. Eles queriam fazer lá no terreno do Marco Antônio primeiro. Fiquei lá dali. Calma lá. Agora eu descobri que a empresa vendeu o terreno. Senhor presidente. Mas a empresa. Mas não era dele? Mas não era dele, não era da empresa mesmo? Assim, A vendeu para a empresa que vendeu para outro dono. O terreno é da empresa, não é da saúde, não, da educação, não. Senhor presidente, gostaria de fazer um pedido aqui, então, que essa casa pedisse ao cartório de registro a cópia do registro do terreno para que nós apurássemos melhor esse fato. Nós precisamos de apurar melhor. Mas nós, o terreno é nosso, não, eles autorizou dar o terreno? O terreno daquele. Qual que é? Do lado da empresa lá, ó. Do lado da empresa, tio. Do lado da empresa. Nós precisamos. Empresa de ônibus. Nós precisamos. Não, daqui não tem nada a ver. Nós O daqui não tem nada a ver. Não, o terreno é daqui, não. O terreno é de lá. Sim, senhor presidente, mas eu acho que essa casa, com o seu dever de fiscalizador, ele tem que pegar uma cópia do registro e ver os termos que foi feito. O que nós tem a ver com o terreno que a prefeitura já doou, os vereadores doou o terreno para ir lá e vender? Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui. Como é que é? Não, foi um terreno. A empresa trocou. A empresa trocou e depois a empresa vendeu o terreno. Zé Vaz. Você entendeu? Ô Pio, deixa eu só entender. A empresa. Fala no microfone aí que eu não estou ouvindo. Não fala, do caso não fala. A empresa tinha onde que é o Mato Sicília hoje, onde nós fomos, aquele terreno era da empresa. Da empresa. Lá em cima, perto da empresa, é do Mato Sicília. Aí fez a permuta. A Mato Sicília foi lá para baixo e a empresa veio da Mato Sicília. Mas então não foi a prefeitura que cedeu? Não foi. Como que a prefeitura entrou nisso aí? É porque o primeiro terreno, vereadora, O primeiro terreno foi doação da prefeitura. Contudo, senhor presidente... O segundo não? Não, o segundo não. E contudo, senhor presidente, eu acho que o senhor tem que esclarecer que o seguinte, que o terreno
foi feita uma cessão através do município, mas ele estava em nome do Bernardinho da Silva Couto. Por isso eu estou pedindo a cópia do registro. Porque o senhor dá informação, o senhor joga para a galera, mas o senhor não sabe do Não fundamento. liga pra galera, não. Você não está sendo nem vereador, Está você em é nome na do época. senhor Bernardinho. Estava em Vereador, nome você é na do época. Bernardinho. Estava em Entendeu? nome do senhor Não Bernardinho da liga pra Silva galera, Couto. não. Só estou falando você que Estava em aconteceu. nome do senhor Bernardinho da Silva Couto. Isso eu não sabia, isso eu não sabia. Tá. Amália, tira uma dúvida. Essa ligação que você fez foi há 7 anos atrás ou foi agora? Eu vou passar quer passar a palavra aos oradores inscritos? Tem alguém inscrito aí? Que não tem. Ô, presidente, me dá uma parte, não tem orador inscrito, mas eu quero adentrar nesse assunto. O senhor comentou aí, isso é muito sério. Se esse terreno foi feito por concessão, nós temos que buscar melhores esclarecimentos, né? De acordo com o que o vereador Wagner disse. Eu sou de acordo que essa casa... Está difícil tocar, né? Que essa casa se posicione, não que ela está fazendo um julgamento antecipado, mas que ela busque o conhecimento de fato e real no cartório de registro de imóveis, em nome de quem que está essa área, porque teve uma troca de uma permuta em 2009, né, que era terrenos que ia facilitar, um era mais próximo da Lagoense, e o da Lagoense era mais próximo da onde, na verdade, o que ficou divisando com a Lagoense é o que era desse grupo, dessa entidade. Lá tinha um barracãozinho, que foi doado aqui nos anos 96, por aí. E foi feita essa troca. E além da troca, a empresa Lagoense ainda entrou com a contrapartida, se eu não me recordo, eu vou falar por alto, 140 mil, que era para ajudar na construção lá. Então, o presidente levantou aí uma coisa que nós temos sim, dever sim da casa, de buscar melhores esclarecimentos, tanto com as empresas, com a empresa envolvida, com a instituição e o cartório de registro. Eu faço o coro das palavras do vereador Wagner. Ô, vereador, o senhor me permite uma parte? Com certeza. Só a título de esclarecimento, o que acontece? O bairro Itatiaia-Sul, ele não é 100% registrado. Ele não é 100% registrado. Eu não vou entrar no mérito se foi intenção do primeiro proprietário doar ou o que foi. Só sei que esse terreno, ele foi passado, foi feito um título de doação para o município
para que fosse repassado para esse centro de convivência. Aliás, esse irmã Cecília, não é isso? O que acontece? Não existe registro disso em nome do município, porque os lotes C, D e E daquela quadra não são registrados. Bom, fizeram a permuta entre eles, bacana. Passou pela Câmara Municipal, por quê? Porque existia uma cessão do terreno ao município a fim de doação. Agora, veja bem, o que eu estou tentando explicar? Houve a negociação lá? Houve. Por que eu sei disso? Porque na época eu era a pessoa que era responsável por cuidar dos registros do patrimônio. E me procuraram e falaram para mim que olha, a prefeitura vai ter que dar o registro desse terreno para a empresa de ônibus. Falei, bacana. Na onde que está registrado? Mateus Leme. Fui em Mateus Leme, não tinha registro. Pará de Minas, fui em Pará de Minas. O bairro começou a ser registrado lá, porém, este terreno não foi registrado. Então, originalmente, ele continua, e eu não sei hoje como é que eles conseguiram isso, se registrou ou não, mas para mim, na minha concepção, ele continua em nome do senhor Bernardino da Silva Couto, que criou o bairro. Pode ter sido por uso campeão, qualquer outra forma, mas através de doação do município. Então, eu até gostaria de que fosse esclarecido. Vereador, vamos deixar esclarecido aqui. Sim. Porque a entidade Irmã Cecília, ela ganhou, ela que foi a beneficiária dessa sessão, porque o que o vereador Michares falou, que ela já tinha adquirido, né? Eu não sei a que Quem título. foi o beneficiário, Não. então? Foi a empresa de ônibus? Com essa sessão? Como é que é? A única coisa que eu me recordo daquela época, e aí quando foi para essa irmã Cecília, não foi eu que cuidei disso, então eu não sei. A única coisa que eu me recordo foi dessa transação entre irmã Cecília e a empresa de ônibus. Como foi que a irmã Cecília adquiriu isso? Se foi via prefeitura, via compra, eu não sei. Entendeu? Só sei que queriam que o município registrasse. Queriam que o município registrasse. Infelizmente, então, eu não sei como é que ela adquiriu. Entendeu? Isso eu não posso te informar, porque eu não... Eu também não sei Por isso que eu estou falando, que a gente tem que pegar lá no cartório de registro e fazer uma pesquisa para esclarecer. Porque eu sei assim, até onde eu sei, Amália, a respeito da irmã Cecília, é uma entidade séria. Sério? É uma entidade séria, né? Existe aí, a respeito, igual a Amália falou, de três endereços, mas isso aí eu não acredito que eles vão compactuar com isso, não. Isso pode ser, então, né, outros nomes, né? Pois é. Então, isso aí já é outra coisa, né? Outra coisa. De tudo que eu conheço do Irmã Cecília, é sério, né? É uma entidade séria. Então, precisa de ser mesmo melhor esclarecimento nisso aí, para não ficar parando em dúvidas. Né? Porque fica aquela coisa aqui, acolá, e a gente não sabe aqui como que... E, meu filho, se não fosse... Como que é feito. Você quer falar? Vou colocar a emenda substitutiva número 01/2016 e o projeto de lei complementar número 005 para 005/2016 em primeira discussão. Não está chegando, não está escrito à mão aí. Presta o óculos, né? Já não sei se é a caminha dele. É a emenda substitutiva número 01/2016. Presidente, já foi lido.
A emenda. É só discutir. Não, eu já arrumei já. Agora, eu tenho um pedaço aqui. Acabou já também? Quebrou não. Aquele é o meu? Não, né? Falta quando falta, depois da última hora, da aí. Entendeu? Aí já está vindo lá. É. Então. Pode. Senhores, Leu? projeto de lei complementar. É da Hã? emenda da Som. Projeto de lei complementar 5/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2017 e da outras providências. Muito importante esse projeto de lei. Muito importante esse projeto de lei, porque a LDO é a lei, é o projeto de lei, ou é a lei, no caso aprovado, que faz um link entre o plano plurianual com a lei orçamentária de 2017. Então, está apresentado aqui nessa casa o projeto de LDO. Foi apresentado, durante a tramitação desse projeto, uma emenda substitutiva. Gente, vamos De prestar qual atenção. teor? Foi apresentada uma emenda substitutiva com qual teor? O chefe do executivo, o prefeito, mandou o projeto para essa casa, constando como se fosse projeto de lei complementar. Certo? Projeto de lei complementar. Então, não se trata de um projeto de lei complementar, mas um projeto de lei ordinária. Certo? Então, foi apresentada uma emenda para corrigir a emenda desse projeto de lei, para constar não um projeto de lei complementar, mas sim projeto de lei ordinária, porque é uma lei ordinária. Não se trata de uma matéria de lei complementar. E foi apresentado ainda outra emenda com o seguinte objetivo. E aqui eu peço a atenção dos senhores. Artigo 32. Se os senhores tiverem a cópia aí, como que veio a redação do Poder Executivo? Veio assim, ó. Aqui eu estou falando de crédito suplementar, tá? Abertura de crédito adicional na modalidade suplementar. Suplementação. Trata o seguinte: a abertura de créditos suplementares especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de justificativa nos termos do artigo 40 da Lei 4.320. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º não tem necessidade de ler. O que foi objeto de emenda é o parágrafo 3º do artigo 32 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Veio assim, ó: na lei orçamentária deverá conter autorização para abertura de créditos suplementares no valor correspondente até o limite de 30% do valor total fixado para as despesas, com a utilização de recursos originários da anulação de dotações constantes no orçamento. Artigo 33. Além do limite estabelecido no parágrafo 3º do artigo 32, constará também autorização para abertura de créditos no valor correspondente até o limite de 20% do valor total fixado para as despesas, com a utilização dos seguintes recursos. Inciso 1º, originados do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2º, originados do excesso de arrecadação verificado no exercício. Pois bem, analisando a redação do parágrafo 3º do artigo 32, com o artigo 33, nós podemos concluir que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias veio pedindo a autorização, na hora de regulamentação da LOA, de 50% de suplementação. Por quê? As modalidades de abertura de crédito adicional suplementar são 3.
eu anulo total ou parcialmente uma dotação orçamentária para jogar o recurso dela em outra. Eu, ou por superávit financeiro apurado no ano anterior, arrecadou muito esse ano, eu tenho que jogar esse dinheiro para o ano que vem, suplementação. Ou originados do excesso de arrecadação verificados no curso do exercício. Então, são 3 as modalidades para se abrir crédito suplementar. Excesso de arrecadação, Amália, anulação total ou parcial das dotações orçamentárias e o excesso de arrecadação verificado no exercício. 3, certo? O prefeito pediu autorização para a abertura de crédito suplementar em até 50%. E aí os vereadores verificaram essa questão, os vereadores de comissão verificaram essa questão. Observou-se que atualmente nós estamos trabalhando com quanto de suplementação, hein? Eu não me lembro. 25? 20%? 20%? Observou-se que na lei orçamentária, 25%? Não, 25%. Não, é 20 ou 25? Eu não me recordo. 25% de suplementação para as 3 modalidades previstas no artigo 43 da 4320, que é a lei que trata do direito financeiro. Então, veio pedindo 50% para as 3, na lei de diretrizes orçamentárias. Então, foi apresentada uma emenda para reduzir. E de que forma ficou? Na lei orçamentária, e é importante vocês terem uma concepção do que é a lei de diretrizes orçamentárias. Ela é uma lei meio, ela não tem um fim em si mesmo. O nome dela é autoexplicativo. Ela vem traçar o quê? As diretrizes para a elaboração da LOA. Então, ele pediu 50%, mas iria fixar na lei orçamentária. Mas os vereadores, signatários da emenda, entenderam por bem que 50% é muito, certo? E aí, apresentaram uma emenda nos seguintes termos: na lei orçamentária anual deverá conter autorização para abertura de créditos suplementares no valor correspondente até o limite de 30% do valor total fixado para as despesas nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/64. Ou seja, 30% é o teto. Vai ser 30% para na LOA? Não significa dizer que vai ser os 30%. Nós estamos aqui meramente estabelecendo, meramente não, né? Nós estamos aqui estabelecendo o teto de suplementação, certo? Estamos estabelecendo o teto. Pois não, vereador. Não, naquele caso foi um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, onde as contas foram aprovadas, porém com a ressalva. Por quê? Naquela ocasião, a suplementação era de 40% do valor total fixado para as despesas. O Tribunal de Contas entendeu que autorizar a suplementação em 40% significa, em termos práticos, fazer um desvirtuamento da peça orçamentária. Pois não. Não, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Inclusive, já em 2013, nós já começamos a reduzir esse valor. Né? Não. Está discutindo. Está discutindo. Está discutindo. Mas, Caio, o que foi colocado é o máximo, é o teto. É muito sério. E nisso aí nós devemos muito ao... Essa emenda ela veio para estabelecer o teto daquilo que vai ser regulamentado lá na lei orçamentária. Não quer dizer que vai ser 30% para o exercício de 2017, não.
eles vão fixar o valor da suplementação na peça orçamentária que chega em setembro nessa casa, certo? Foi visto pelos colegas, por vocês, que o prefeito pediu autorização para abertura de crédito suplementar, o teto em 50%. De forma que, para 2 incisos, ele pede 20% e para anulação total ou parcial das dotações constantes no orçamento, ele pediu 30%. Então, só para um ele pediu 30% e 20% para outras 2 modalidades. E aí foi feita uma emenda para quê? Para transformar tudo em 30% e suprimir a redação do artigo 33. Então, a emenda apresentada foi essa. Uma emenda, primeiro, para corrigir o erro material constante no projeto, na nomenclatura do projeto. Não se trata de projeto de lei complementar, mas sim projeto de lei ordinária. Posteriormente, foi apresentada uma emenda para reduzir o teto da suplementação na lei orçamentária. Então, quando o prefeito mandar a peça orçamentária, ele não pode mandar pedindo 50%. Por quê? A LDO reduziu o teto para 30%. E aí sim, na lei orçamentária, vocês vão definir quanto será a suplementação para o exercício de 2017. Ok? Pois não. Sem falar daquelas outras questões também, né, Marcos? Que é a questão de transferência, transposição, que está tudo autorizado aqui, né? Isso é importante. Foi. E esse asfalto que poderia beneficiar, né, as pessoas onde que quis. Onde que quis. Igual deixou o pessoal da pousada sofrer lá na poeira esse tempo todo, agora estão lá asfaltando. Um asfaltozinho fininho que a chuva está levando, né? Agora está jogando um asfaltozinho também. Um asfaltozinho lá no Recanto de Garapé, né? Primeiro deixa sofrer bastante. São um questionamento? Não, eu... Tranquilo? Está lido. Esse objeto da emenda foi colocado em primeira discussão. E aí, se não tiver nenhum... Está em primeira discussão, vota entendeu? na semana que vem. Ok? É só importante deixar claro, só uma última questão, presidente, que a questão da transposição e da transferência também consta no projeto no artigo 56. Então, é importante os senhores terem conhecimento disso também. Muito obrigado. Nada mais a ver. Projeto de quê? Nós estamos em período, faltando 3 meses para a eleição. Mas esse já foi votado. E por que elas não? O servidor. E agora não pode? Não. Nos termos do artigo 73 da norma 24, estabelece que é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito, até a posse dos eleitos, conceder, por exemplo, revisão geral anual de vencimentos, conceder aumento que exceda a revisão geral anual. Então, assim, eu tenho medo da gente iniciar um deputadão um processo legislativo para conceder. Mas elas não fazem parte do quadro institucional do servidor daqui, de município?
Deu o quê? Como que é? Você falou? Tá bom. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque precisamente o espírito de seio, de partido, é o que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer, o necessitado, qual é a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Então, se lá o terreno foi doado de modo irregular, vamos investigar. Mas não é por causa da religião que lá é praticada. Se lá eles fazem o bem, que bom. Mas o que deu. O que deu para entender aqui que eles já tinham adquirido esse terreno e que fez essa troca com a Lagoense. Né? Vamos fazer, presidente. Ô Getúlio, até que dia que nós temos que votar a LDO? Essa manhã está muito apertada. É a última reunião ordinária Tem jeito. dessa sessão legislativa. Mas não vamos fazer data. Recesso começa no dia 17 agora. Então, a última reunião ordinária é dia 11, semana que vem. Segunda-feira que vem. Sim. Vai votar ele semana que vem. Não. Lei de diretrizes. Vai votar se ela desde abril. A lei. É a LOA, não. A LOA é no fim do ano. Eu fiz. Não vai dar tempo, mas não vai. Nada mais a tratar em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos.